paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o João Paulo do Instituto Teológico Fé Razoável. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento às videoaulas. Hoje nós vamos estar falando sobre a doutrina de Deus, ok? A existência de Deus é um fato incontestável, afirmando na Bíblia desde o princípio. Deus é apresentado como o principal personagem do universo, criador dos céus e da terra, existindo desde a eternidade e governando tudo. O pecado humano ele causa uma cegueira espiritual, impedindo que as pessoas vejam a glória de Deus. A Bíblia ela enfatiza a singularidade de Deus em meio a muitos de deuses, afirmando que o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor e que não há outro senão Ele. Portanto, é crucial conhecer e buscar a Deus, pois é necessário crer em sua existência para se aproximar dele. Existem evidências que provam a existência de Deus, apesar das tentativas do inimigo de tentar negá-lo. Assim como alguém não pode negar a existência do Sol, apenas por estar coberto por nuvens, negar a Deus também é tolice. Nós vemos os ateus, ainda que mostrem para eles fatos, ainda que a ciência também, através da ciência, não através da Bíblia. Muitas vezes um ateu não acredita na Bíblia Sagrada, mas com provações através da própria ciência, mesmo assim eles tentam como que querer tampar o sol com a peneira, mas está aí para todos poderem observar. A Bíblia menciona que os tolos dizem em seus corações: não há Deus, mas há várias evidências que estão disponíveis para aqueles que desejam investigar e ter certeza da sua existência. Lee Strobel, ele era um jornalista. A sua mulher, ela se converteu ao evangelho. Como ele era um jornalista investigativo, a determinadas ocorrências de crime, ele mesmo conta isso no livro dele. Tem o livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Como ele fazia? Ele tinha alguns crimes que muitas vezes não sabia, né? A partir da perícia, ele ia investigar o crime para saber como que aconteceu, que jeito que aconteceu e tudo mais. Aí a sua esposa se converteu ao evangelho. Ele, ateu, uma pessoa que era ateu, não acreditava em Deus, mas ele viu a mudança na vida da própria esposa. Ele viu a mudança na vida da própria esposa. O que ele fez? Ele foi investigar para ver se tudo aquilo que falava de Jesus era verdade, e a comprovação não foi outra. Ele acabou virando um servo de Deus, acabou se tornando um grande servo de Deus e um defensor do evangelho. Aqui no Brasil, Augusto Cury, tem vários vídeos dele no YouTube, pode pesquisar. Augusto Cury foi pesquisar a vida de Jesus, ele também era um ateu, foi pesquisar a vida de Jesus, o comportamento de Jesus. Ele ficou espantado com o comportamento de Jesus. Ele era um ateu, acabou acreditando em Deus através só do comportamento de Jesus, de estudar o comportamento de Jesus, a mentalidade de Jesus, as atitudes de Jesus. Ele ficou de boca aberta. Então não tem como se esconder do poder de Deus. Não tem como. Os ateus se dizem ateus, mas só que eles não, maioria, não investiga a fundo acerca das coisas de Deus, acerca da Bíblia Sagrada, acerca de Jesus, acerca da história. Se eles investigarem, com certeza eles vão acabar crendo no evangelho. Por isso que eles preferem ficar só, posso assim dizer, de fora, só criticando. Não existe uma raça humana que não tenha alguma noção de um ser supremo.
e que através das suas religiões procure se aproximar dele e agradar-lhe. Seja um local onde nunca chegou o evangelho. Eles estão adorando alguma coisa, nem que seja árvore, nem que seja um animal, nem que seja uma pedra, nem que seja o sol. Há isso dentro do ser humano, essa vontade de adorar um ser supremo. E quem colocou essa vontade foi o próprio Deus, retratando-se por meio de sacrifícios, inclusive de sangue. Há muitos que fazem sacrifícios de sangue. Recentemente, alguns tempo atrás, se eu não me engano, em 2015, foi descoberto várias ossadas ali no Peru de crianças. E pelo que os arqueólogos, aqueles que descobriram aquelas ossadas, mais de 400 e poucas ossadas de criança. Era um período ali chuvoso. Então o que aqueles pessoal que morava lá naquela época faziam para acalmar os deuses que eles achavam que estava furioso? Sacrificava crianças. Nós louvamos a Deus porque o evangelho chegou a várias nações, porque quantas pessoas foram mortas devido à ignorância. Até aqui no Brasil, procure saber sobre a história do Brasil, os índios daqui do Brasil. Era coisas espantosas. Se nós acontecer nos dias de hoje, nós ficamos atordoados, nós ficamos perplexos. Acontecia muito, mas era a ignorância deles. Mas graças a Deus que o evangelho chegou até eles. Muitas vezes é realmente um Deus, mas só que é um Deus desconhecido. Esses que eles buscam, na sua cegueira, estão tateando para achá-lo. A Bíblia diz: porquanto que de Deus pode conhecer, nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer, através do próprio Deus se manifesta. Deus o faz conhecido. Realmente o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança. Ele tem em si, preste atenção nisso, ele tem em si partículas divinas. E por isso existe nele uma necessidade de um contato com a sua origem. Um contato com Deus. Através também do que? Da consciência. A consciência que no íntimo do homem dá uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam boas ou má. Fala da existência de uma origem superior que no homem vai registrar os princípios da lei divina. O homem é um ser moral. E quem deu essa moralidade para o ser humano foi o próprio Deus, porque por conta os gênitos que não têm lei, os gentios, aquelas pessoas que não têm lei, eles fazem naturalmente. Há um senso moral em muitos deles. É igual um exemplo, o estrupo. O estrupo é errado em todos os locais do mundo. Em todos os locais do mundo, o estrupo é errado. Então há uma lei já que Deus colocou do certo e o errado dentro do ser humano. Porquanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, quer testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou defendendo. A consciência universal nos faz compreender que o ser supremo é um ser moral. O ser humano é um ser moral. Deus também se mostrou através da revelação geral. A criação, a revelação geral que é a criação do mundo e tudo que nele há, fala da existência de um Criador. Os céus, como diz lá em Salmos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você pode conferir em Salmos 19, verso 1. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Como o relógio fala da existência de um relojeiro, assim a criação ela mostra um design do universo. Isso está mostrando o que? Que há um criador por trás disso. O relojeiro,
Ele faz o relógio e as peças estão cada uma no seu devido lugar para trabalhar todas juntas. Assim também há essa teoria do design do universo, que é um criador perfeito, atemporal. Ele não está sujeito ao tempo, ele é atemporal, ele vai além do tempo, que é o próprio Deus, sábio, justo, perfeito. Ele não está sujeito às leis físicas, ele vai além das leis físicas. Ele criou todas as coisas, esse é o próprio Deus. Há também a revelação especial. A revelação especial é o que? É através da Bíblia Sagrada, que Deus revelou para o homem, através da sua inspiração, a palavra divina escrita. Ela mostra a existência de Deus. Na Bíblia temos um documento autêntico que nos faz conhecer a Deus através da sua história, da sua revelação. Assim como alguém quer conhecer a história, ela conhece através do que? Da ciência ou qualquer outra matéria. Ela procura estudar a literatura adequada para conseguir o conhecimento que ela deseja. Assim também aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus, ele conhecerá se essa doutrina é de Deus ou não. Deus, ele se fez conhecer através entre nós, através dessa revelação especial, através da palavra de Deus e através também de Jesus. É o Deus entre nós, é o Filho de Deus, que também se fez conhecer para a humanidade. Assim nós conhecemos a Deus. Nós só vamos a Deus através do seu Filho. O Filho de Deus, cuja existência e vida nesse mundo estão historicamente comprovadas. Tudo está comprovado. Não há como negar. Há o mito do Jesus histórico, que Jesus ele não morreu, que Jesus ele casou com Maria Madalena e tantas outras coisas desses livros apócrifos que vieram depois dos evangelhos. Muitos colocam como se tivesse feito tudo no mesmo período, mas a arqueologia, a crítica alta crítica, que eles pegam ali, vê o texto, vê o ano que foi feito aquele texto, comprova que os livros apócrifos que contam essas histórias de carochinha sobre Jesus vieram depois que foi escrito os evangelhos já. Quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que viam o que Jesus fez, aqueles que escreviam o que Jesus tinha feito. Então, não creia nisso, creia na palavra de Deus, nos 66 livros, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes nem lê a Bíblia Sagrada e quer ler um livro apócrifo, e quer ficar falando para os outros sobre livros apócrifos. Ele não lê nem a palavra de Deus. Se muitas vezes ele não lê nem a palavra de Deus, ele vai acabar confiando no livro apócrifo, nas histórias de carochinha. É igual sobre o que Jesus fez na sua infância. Muitos querem saber, se Deus ocultou, para que nós vamos querer saber? Para que nós vamos querer adivinhar? Para que nós vamos querer correr atrás? Nós temos que ser sujeito a Deus. Se ele não revelou, porque ele não quis, e ponto final. Ele é Deus e ponto final. Deus se foi se conhecer através do seu Filho Jesus, e o que tem de Jesus está na palavra de Deus. A comprovação do túmulo vazio, a comprovação dos discípulos que viram a Jesus ressuscitado, a comprovação através das testemunhas vivas que ali estavam, da ressurreição de Jesus Cristo, a comprovação através da história, que os discípulos depois morreram. Ninguém vai morrer por uma pessoa que pode dizer um louco, um fanático. Para que a pessoa vai morrer por um fanático? Por uma causa perdida? Não, eles acreditavam piamente, porque eles viram com os próprios olhos milagres, que aquele que estava ali, como Pedro falou, era o Filho de Deus. E a igreja está até hoje de pé. Por quê? Porque é a comprovação da existência de Jesus, que vem aqui na terra,
morreu para todos. Então essa é a revelação especial, a Bíblia Sagrada e através de Jesus. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. O caminho mais curto para conhecer Deus é aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele é o caminho para o Pai. Essa é a evidência pessoal, a experiência pessoal da salvação. É uma experiência muito maravilhosa, uma evidência pessoal. O evangelho chega até a pessoa e o que acontece? A pessoa é transformada, a pessoa é liberta, a pessoa bebia, não bebe mais, a pessoa usava droga, não usa droga mais, usava droga pesada, traficava, fazia tantas coisas ruins, fazia tantas coisas horríveis. E Deus, o evangelho foi lá, o evangelho da salvação, e ela teve uma experiência pessoal de salvação. O sangue de Jesus purificou essa pessoa de todo pecado. Aleluia. Isso faz com que nos aproximemos mais de Deus e temos então a absoluta certeza da existência dele, porque o Espírito de seu Filho clama em nós. Abba, Pai. E nós podemos com toda tranquilidade orar de coração: Pai nosso que estais no céu. Assim nós podemos, aleluia. A crença universal em um ser superior é observada em todas as raças humanas. Ela é manifestada através das religiões que buscam se aproximar e agradar esse ser. Então, é isso que acontece. É isso que sucede. O ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa buscar ao Senhor Jesus. Buscar o nosso Deus. Vamos falar sobre os atributos naturais de Deus. Vamos falar sobre a onipresença de Deus. Deus é onipresente. O que é onipresença? É Deus estar presente em todos os lugares. O Senhor está presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares, mas não no sentido de ocupar todos os espaços, como diz o panteísmo, pois Ele é Espírito. Sua onipresença significa que Ele age instantaneamente em todos os lugares, pois não está limitado ao espaço, ao tempo. Deus não é tudo e tudo é Deus, como dizem. Não é isso. Deus é uma planta. Deus tá no animal. Deus ele tá numa flor que caiu do chão. Não, não é isso. Deus é espírito. Ele está presente. Ele é atemporal. Está fora do espaço e do tempo. Deus é onisciente. Onisciência é o que? É conhecer todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, mas Ele não interfere. Não interfere. Ele nos deu o livre-arbítrio. A sua onisciência é completa. Nada está oculto de sua sabedoria. Ele sabe todas as coisas que podem ser conhecidas. Deus também é onipotente. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder em relação à criação. Ele é capaz de criar, sustentar e governar todas as coisas. A sua onipotência é tanto moral, não pode fazer o mal, ou quanto física, capaz de realizar qualquer coisa. Então Deus não peca e Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, segundo a sua reta justiça, segundo o seu quesito moral. Há também os atributos morais de Deus. Nós falamos os atributos naturais, há também os atributos morais. A onipotência moral. Deus não pode praticar o mal devido à sua natureza moral. Sua onipotência moral significa que Ele é tão poderoso que não pode ser tentado ou fazer o mal. Ele é sempre bom e não pode mentir ou quebrar as suas promessas. Deus é único, a sua unidade. Os atributos de Deus revelam a unidade de Deus. Apesar de manifestar-se de diferentes maneiras, Ele é um ser único que se manifesta em diversos aspectos da sua existência. Deus, Ele também é infinidade. Os atributos de Deus apontam a sua infinitude, a sua infinidade. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não tem limite. Sua presença, sabedoria e poder. Não há limite para Deus. Ele é imutável. E seu caráter e natureza. Ele não muda
Imutabilidade é isso, não mudar no seu caráter, na sua